O Apocalipse não é apenas um livro de mistérios, é a revelação da verdade divina sobre o destino da humanidade. Aqui, o céu fala e a terra escuta em silêncio. Bem-vindos ao canal Caminho da Fé 31. Esta é a série Apocalipse, onde cada capítulo das Escrituras se torna uma jornada espiritual. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós, fique até o final, porque o que João viu em Pátimos mudará a forma como você enxerga o tempo e a eternidade. João, o discípulo amado, exilado na ilha de Pátimos, longe de tudo e de todos. Um homem marcado por cicatrizes, mas sustentado pela fé. Sua prisão não era apenas de pedras, era o peso do silêncio. A solidão gritava, mas a voz de Deus falou mais alto. E foi ali, entre rochas e lágrimas, que o céu se abriu e o Espírito o transportou diante do trono de Deus. E o que ele veria ultrapassava a imaginação humana. E olhei, e vi aquele que estava assentado, segurando em sua mão direita um livro selado com 7 selos. Ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de abrir o livro. E eu chorei amargamente, pois o destino da criação parecia estar selado no silêncio. Mas um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E João viu o cordeiro, como que, havendo sido morto, tomar o livro da mão daquele que estava no trono. E quando ele abriu o primeiro selo, ouviu uma voz como de trovão, de um dos 4 seres viventes, que dizia: vem. E João olhou, e eis que um cavalo branco, o que montava sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Este é o espírito do anticristo, a falsa paz, a conquista que seduz o mundo, com promessas de unidade e glória. Mas seu caminho é a perdição. Ele galopa sobre a terra e muitos o seguem, fascinados por seu poder e carisma, sem perceber a sombra que ele projeta. Então, o cordeiro abriu o segundo selo e João ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, que era vermelho. Ao que estava montado sobre ele foi dado poder
para tirar a paz da terra e que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Irmãos, vejam o mundo ao nosso redor. A paz se esvai como areia entre os dedos. Nações se levantam contra nações, irmãos contra irmãos. O ódio é semeado e a colheita é a violência. O cavaleiro vermelho cavalga e o sangue clama na terra. A humanidade embriagada de ira usa a espada que lhe foi dada para a sua própria destruição. E quando ele abriu o terceiro selo, João ouviu o terceiro ser vivente dizer: Vem! E João olhou, e eis um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes. E ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esta é a fome, a carestia que assola a terra. O pão de cada dia se torna um luxo inalcançável. A justiça econômica desaparece. Os pobres sofrem, enquanto os ricos protegem seus luxos. O cavaleiro preto galopa, e o estômago vazio de milhões ecoa seu avanço implacável. Ele representa a injustiça social, a desigualdade que devora a esperança e a dignidade humana. Então o Cordeiro abriu o 4º selo, e João ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! E João olhou, e eis um cavalo pálido. O que estava montado sobre ele tinha como nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Olhei o terror deste cavalheiro. Ele não cavalga sozinho. A morte colhe as vidas ceifadas pela guerra, pela fome e pelas doenças que se espalham como fogo. Ele é a consequência final da rebelião humana. A sua passagem deixa um rastro de desolação, um silêncio sepulcral. Estes são os 4 primeiros selos. Estes são os cavalheiros. Eles são o início das dores. Mas João diz: Amados, não se desesperem, não temam, mesmo enquanto estes cavalheiros cavalgam. O plano de Deus está em andamento.
Quem abre os selos não é o caos, não é o destino cego, é o Cordeiro que foi morto, mas que vive para todo sempre. E Ele está no controle. Cada evento, cada dor, cada lágrima está no seu olhar soberano. Estes juízos são um chamado ao arrependimento. São um lembrete de que este mundo, como o conhecemos, passará. Mas a nossa esperança não está em evitar os cavalheiros, mas em fixar os nossos olhos naquele que já venceu a morte e o inferno. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio em meio à tempestade. Ele é a nossa paz. A vitória final não pertence aos cavalheiros, mas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voltará em glória para enxugar toda lágrima e fazer novas todas as coisas. Permaneçam firmes na fé, vigiem e orem. A redenção se aproxima. Obrigada por estar conosco nesta jornada. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal Caminho da Fé 31 para não perder o próximo episódio da série Apocalipse. Que a paz do Cordeiro estejam com todos vocês.